o juiz pode suprimir a decisão do júri? E aí? Suprimir? Peraí, vamos lá. Direito constitucional rapidamente, porque a Mas aí é mais competência do direto, júri. meu amigo, pô. Não. A competência está aí. Soberania dos vereditos. Como que se o juiz de direito não é o competente para julgar, por isso existe o júri, e isso eu falo em alguns julgamentos. Principalmente quando a acusação pesa muito, dizendo, já teve uma decisão que mandou ele a júri, então ele é culpado. Não. Olha, eu vou tomar um recorte para entender a pergunta do mestre Eliabe, tá? Eu entendo que é um juiz que, tendo uma votação através de um quesito, a gente tem que explicar rapidamente como é que é feita a votação. O juiz faz meio que um relatório com, no mínimo, 3 questões obrigatórias. Existe materialidade, existe autoria e o jurado absolve o acusado? Essas 3 são obrigatórias. Aí, conforme a acusação e as teses de defesa, vem outros quesitos. É onde ele passa o sim ou não. Vamos supor que houve uma votação que, por maioria, ganhou algo ilógico, que a gente até brinca muitas vezes quando a maioria dos juízes está orientando os jurados no início da sessão, não tem como votar contra. Por exemplo, há um laudo cadavérico de necropsia que diz, ele morreu. E aí o jurado, por 4-3, vota, não existe materialidade, que é a matéria do crime, ou seja, o cadáver. Ele está votando contra o laudo do médico. Nesse caso, dá sim. Mas como acontece? O juiz vê uma incoerência lógica, explica para os jurados de novo, normalmente fala-se até antes, tá? E aí vota-se outra vez. Agora, numa coisa um pouquinho mais distante e ilícita, o jurado votou afastando uma qualificadora, que torna o lapso entre penas, a pena base mínima, em grau maior. É maior, o número de anos de pena, quando é o qualificado. O jurado afastou. Só que o juiz, na dosimetria, ainda que tenha um condenado no simples, ele coloca majorações que são praticamente aquela qualificadora afastada. Não pode. É uma sentença que nessa parte é nula de pleno direito. E aí a gente vai em recurso de apelação reverter no tribunal. Mas o juiz ele não pode suprimir uma decisão. Não pode. Porque o júri ele é soberano. Por isso o direito constitucional. É isso mesmo. Tá na Constituição Federal que crime doloso contra a vida tem que ser julgado pelo jurado no conselho de sentença. A Cláudia diz assim, ó. Rui, no júri vale mais a pena ser bom de prova ou bom de teatro? Eu acho bom de prova, né? Porque sabe o que acontece? As pessoas... Agora eu vou aproveitar que a pergunta vem de fora para não dizer que a gente O teatro faz parte, mas se não tiver script não vai, né? Eu acho que é um pouco dos dois. Mas os dois se... Eu acho o seguinte. Eu já consegui, graças a Deus, alguns resultados que não se esperava. Eu já consegui, por meio de um habeas corpus, anular a votação de um conselho de sentença no STJ em Brasília, contra a competência constitucional do júri. Só que aí quando você tem flagrantes ilegalidades, nem vou entrar nessa questão agora, até por uma questão ética, mas assim, você não sabe quando vai, modo brincado, tá, de falar, você não sabe quando vai fazer um milagre no plenário. Então você não pode deixar de qualquer jeito. Eu costumo dizer que uma boa defesa começa logo no inquérito. Tem processos que eu já tive, principalmente esses que eu sou contratado há uma semana do plenário, que eu tenho certeza, não por alguma questão egocentrista ou ter dom de previsão, mas por estudar o caso e falar, putz, podia nem ter ido ao plenário. Se fosse bem trabalhado na prova antes. Então, ainda que vá ao plenário... Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu, né? Já. Não é também só do júri, né? Eu estar defendendo um cliente, num caso de homicídio doloso, a primeira fase, e a gente conseguir desclassificar para homicídio culposo. Perfeito, ele não iria. Porque se ele é culposo, já sai da competência do júri e o próprio juiz de direito, aquele que fez faculdade, ele sentencia. É isso mesmo. Até para explicar rapidamente para o pessoal, né? Porque o júri ele tem uma faceta bifásica, né? Tem gente que coloca o inquérito junto e fala trifásico. Porque o júri, ele, como tem a competência do jurado popular, o juiz de direito, ainda que ele ache que fulano é o culpado, ele não tem a competência para julgar. Então ele pronuncia ao júri. Aí começa uma segunda fase, que é a fase chamada preparação para o plenário. Que aí é essencial que seja especialista. Essencial. Porque você vai ter outra produção probatória. Desculpa, Renato.
você vai ter um outro momento para produzir provas. Isso. E essas... Obrigado. De nada. Desculpa, eu vou me esforçar. É esse momento, muitas vezes, a prova que não é necessariamente do plenário, como uma auditiva de uma testemunha. Você pode precisar de uma perícia. Teve um caso recente que eu pedi a reprodução simulada dos fatos, que é chamada popularmente reconstituição. Porque o caso dizia, infelizmente, um feminicídio, um ex que não aceita o término, passa numa moto disparando contra a ex na frente da casa dela, conversando com um amigo, um vizinho. Só que a narrativa da acusação falava em múltiplos disparos. Daí eu pensei, aí é onde entra a questão que também não é processual, não é conhecimento de lei. Um pouquinho de atenção, um pouquinho de diligência. Se eu tô aqui numa moto disparando contra a fachada, ali no Luquinha, por exemplo, você vai ter uma porrada de projétil ou no mínimo buraco de bala. Na hora que eu vou analisar o laudo do IC, do Instituto de Criminalística, local dos fatos, não tinha um buraco. Inclusive tem uma hora que a vítima sobrevivente, o amigo dela, porque ela infelizmente morreu, disse que se afastou, ele largou a moto, o atirador, e ele se afastando se escondeu atrás de um carro. E ainda sendo alvejado. Ué, cadê o buraco na lataria do carro? Eu pedi a reprodução simulada dos fatos. Por alguma razão que agora eu não me lembro, acabou não sendo necessária. Mas é uma prova antes do plenário. Ela me prepara uma oratória lá para a hora. Eu vou ter o que falar. Então não é um teatro, mas é mais uma oratória. De prova. Exatamente. A produção de prova, Renato, te prepara para tudo.